Olá, tudo bem? Somos os alunos Anderson e Amanda, estudantes da Universidade de Fortaleza, e iremos apresentar nosso trabalho sobre análise descritiva de dados. Pensando bem. O que seria a análise descritiva de dados? A análise descritiva de dados é uma ferramenta que utiliza métodos de estatística descritivas para explicar um conjunto de características, tendências ou padrões. A análise descritiva pode ser considerada a análise mais básica, sendo usada para resumir ou descrever dados. Como vivemos em uma época em que a quantidade de dados e informações aparecem mais do que antes, isso acaba se tornando um ponto positivo para as organizações no geral, que dessa forma, usam esse tipo de análise para nutrir e planejar o direcionamento dos seus negócios. Na análise descritiva, nós temos algumas formas que podemos utilizar também, como a estatística descritiva, a regressão linear e a regressão logística. A estatística descritiva é considerada como um conjunto de técnicas, e é o estágio inicial da análise descritiva. Essa estatística pode ser utilizada para organizar dados coletados de estudos ou experimentos. Como exemplo, ela pode ser utilizada em situações em que temos dados em excessos e usamos a estatística para deixar esses dados de uma forma mais concreta e concisa. Já a regressão linear é uma técnica de análise que permite dizer quais são os valores de uma variável em relação a outra. Como, por exemplo, ela pode ser usada em diversas áreas de um negócio, para analisar dados e previsão de tendências. Já a regressão logística é um tipo de modelo estatístico que é usado para classificação e análise preditiva. Ela se baseia em uma ou mais probabilidades para assim chegar ao resultado correto. Como exemplo, nós podemos escolher uma situação em que a variável é relativa, ela não é realmente concisa. Como uma pessoa que passou anos juntando dinheiro para comprar uma casa a determinado valor, mas o valor do imóvel oscilou devido à inflação, ocasionando um aumento no valor da casa e uma desvalorização no dinheiro do comprador. Como exemplo, nós escolhemos a regressão linear que foi utilizada na empresa Gocase. Começando com a coleta de dados, iniciamos coletando os dados relevantes que possam estar relacionados aos problemas logísticos enfrentados pela empresa. Também a identificação de variáveis dependentes e independentes. Na regressão linear, temos uma variável dependente, a que está tentando prever, e uma ou mais variáveis independentes, as que estão sendo usadas para prever a variável dependente. E também a análise exploratória de dados. A AED realizamos uma AED para entendermos melhor os dados, identificando as tendências, padrões e possíveis relações entre essas variáveis. Modelagem da regressão linear. Com base na análise dos dados, selecionamos as variáveis independentes que parecem ter uma relação significativa com a variável dependente, por exemplo, o tempo de entrega. Depois de todo o estudo da análise descritiva de dados, podemos concluir que aprendemos não somente como funciona, mas também como utilizá-la nas organizações. Usando a estatística descritiva, a regressão linear e a regressão logística, podemos encontrar a raiz dos problemas que afligem as organizações e também utilizá-las para organização e controle. Bom, é isso. Agradecemos pela sua visualização e por favor deixe seu like.